Amém. Vamos dar aqui um tempo mais para a palavra. Irmão Rogério tem os seus 20 minutos. E depois cada um que vai dar uma saudação apenas, né? Mas vamos deixar o irmão Rogério aqui usar de 20 minutos para explicar mais alguma coisa para nós. Alô, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos falar um pouquinho sobre o nome original do Pai. É até um tanto terrível falar sobre isso, quando a gente pensa no título e chega a esta conclusão, porque estas coisas são muito sérias, não é, meus irmãos? É muito sério o que nós temos ouvido, né? Aprendido. E precisa ter muita firmeza para fazer tais afirmações. Primeiro ponto é que nós não conseguimos alcançar isso através do conhecimento, da intelectualidade, dos estudos, nem do fato de ler a Bíblia ou a mensagem. Isto se alcança única e somente através da revelação. Não adianta nada. Outra vez um irmão disse para mim, o irmão Rogério que conhece a mensagem, que lê, eu não leio nada, meus irmãos. Eu gostaria de ler a mensagem, de ser assíduo, tá? O dia inteiro lendo. Eu gostaria de estar assim, ser um profundo conhecedor das. Eu gostaria. Eu acho lindo, eu acho bonito. Eu ainda tenho na minha mente o meu pai lendo a Bíblia. Quando eu me acordava de madrugada para ir ao banheiro, ele estava na cozinha lendo a Bíblia. Aquilo eu via e aquilo ficou no meu coração. De como isso é bonito. E eu gostaria de ser assim. Mas não é por isso que nós conhecemos estas coisas. É pela revelação. O nome original do Pai é pela revelação. Se não for pela revelação, nós não conseguiremos. Como chegamos a este assunto? Deus fazendo uma promessa que aquele que vencer receberia um novo nome. Em Apocalipse 3:12, ele também diz que quem vencesse, ele faria conhecido o seu novo nome. Jesus faria conhecido ao vencedor o seu novo nome. Então, irmão Branco diz, Jesus, seu nome sobre a terra foi Redentor. Jesus, quando esteve sobre a terra, quando Deus esteve sobre a terra, chamou-se Jesus. Mas quando venceu a morte, o inferno, subiu, recebeu um novo nome. Palavras do irmão Branco na mensagem, o primeiro selo. Subiu, recebeu um novo nome. E por isso que eles fazem barulho, gritam, pulam e não recebem nada, porque não conhecem esse novo nome. Palavras do irmão Branco. Será revelado nos trovões. Ou seja, Jesus voltou ao Pai. Porque ele disse, eu vim do Pai, vim a este mundo, mas outra vez deixo este mundo e volto ao Pai.
Jesus, quando voltou ao Pai, recebeu um novo nome. Olha, meus irmãos, Jesus voltou a ser o que ele era antes de se fazer carne aqui e nascer. Ele voltou ao original, o nome original do Pai. Certo, meus irmãos? Tudo isso eles tinham no jardim do Éden. Certo? Adão e Eva estavam acostumados com isso. Estava ali o Pai, fez um jardim no Éden e lhes deu a palavra. A palavra que nós temos hoje, Adão a possuía no jardim do Éden. A revelação que nós temos hoje, Adão e Eva possuíam esta revelação no jardim do Éden. Quando o pecado entrou, eles perderam e se distanciaram daquela revelação. Não é isso certo? Havendo, pois, Deus lançado o homem fora do jardim, pôs querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Eles agora se distanciaram dos selos. Os selos ficaram guardados por aqueles querubins. E uma espada, veja como é perfeita esta palavra, pôs querubins, são 2 querubins, e uma espada para guardar os selos, para guardar o livro, para guardar a árvore da vida, para guardar o Pai, para guardar Jesus. Porque se o homem estendesse sua mão e comesse, viveria eternamente. E o que nós vemos, meus irmãos? Uma espada e 2 querubins. Não é uma espada que caiu na mão do profeta no Monte Pôr do Sol? Quem é este? É um daqueles que foi posto para guardar o caminho da árvore da vida. Esta mesma espada que caiu na mão do profeta William Branham, e que os selos foram abertos, a voz disse a João no verso 8 de Apocalipse 10, vai e toma o livro da mão do anjo, vai e toma a espada da mão do anjo. Este é o outro querubim. Para quê? Para retornar à originalidade, ao que nós éramos no princípio. As infalíveis realidades do Deus vivo, parágrafo 85. Ele disse, São João 14, a respeito de São João 14, 20. Ele disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. São João 14, 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus fazendo uma promessa. Virá um dia que vocês conhecerão que eu estou no Pai. Virá um dia que vocês conhecerão que eu sou o Pai. Virá um dia que vocês conhecerão o nome original do Pai. E este nome original estará sobre vocês. Porque veja bem, meus irmãos, Deus Pai, o único Deus, um Pai, não é verdade? Se um pai gera um filho, aquele filho tem o nome do seu pai. Se aquele pai gera 2, 3, 4, 5, 6 filhos, todos aqueles 6, 7 filhos têm o nome único do seu pai. Todos nós, desta família da Bíblia, temos um Pai e um nome. O nome do nosso Pai. Você recebe o nome de Jesus porque foi o nome que Deus se pormenorizou, se diminuiu, deixou de ser o que Ele era, o imortal, a coluna de fogo, e veio a ser um homem, e nasceu, e cumpriu a lei, e morreu, e através daquele sangue, daquele nome, temos a remissão, temos a oportunidade de poder voltar a ser o que nós deveríamos ser.
recebemos o seu nome no batismo, na salvação, na redenção, mas aí isso ainda não é o fim. Ele queria mostrar quem ele era, e ele não pôde mostrar o que ele era, a sua originalidade nos dias de Jesus. Ele disse: aquele dia e hora unicamente o Pai sabe, unicamente os trovões sabem. Porque Jesus, falando a respeito do dia e a hora, ele estava falando a respeito do sétimo selo. Jesus, omitindo o sétimo selo, estava omitindo a respeito dos 7 trovões. Omitindo os 7 trovões, estava omitindo da terceira etapa, a abertura dos selos. Irmão Branham diz que estas 3 coisas estão unidas na mensagem do sétimo selo. Irmão Branham diz a respeito daquele dia e hora, e quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, a vinda do Senhor, os 7 trovões, João foi proibido de escrever. Estas coisas estão unidas, este grande mistério está unidos, eles são um, este mistério. Mas naquele dia sabereis. Irmão Branham diz, ele vem para unir Deus e o homem. Onde o homem foi feito um ajudante para Deus, se tornou um Deus. Adão era um Deus, ele mesmo da terra. Irmão Branham diz que Adão falava e as coisas aconteciam. O vento podia estar forte e balançando o cabelo de Eva, e ele dizia: para, vento, e o vento parava. Não gostei desta árvore aqui, saia daqui e vá para lá, para o outro lado do rio. A árvore tinha que ir para lá. Deus, depois ele estava na polpa do barco e disse: mar, acalma-te. Deus, depois ele estava na América do Norte e disse: haja esquilos. Maior até do que o Deus em Jesus. Eu acredito, meus irmãos, que esta escritura de São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que estas fará. Jesus ali, ele não estava manifestando o nome original do Pai, vocês compreendem? Ele estava manifestando aquele Jesus, Jeová é Salvador. E por isso ele não disse haja. Vocês compreendem? Jesus operou todo tipo de milagre. Curou enfermos, ressuscitou mortos, multiplicou pães. Ele pegou algo que já existia e multiplicou. Mas ele disse: aquele que crê em mim, quando o Pai vier, nos dias da voz do 7º anjo, ele vai fazer obras maiores. Ele dirá: haja. Quem disse haja no princípio? Haja luz, haja luminares, haja terra, produza, faça, aconteça. É o mesmo Deus em William Branham. Ninguém poderia criar, trazer esquilos à existência como William Branham fez. Deus em William Branham, o que Deus estava tentando fazer? Estava tentando se manifestar, se mostrar para o povo. Irmão Branham diz que quando Adão pecou, o livro voltou para a mão do dono original. Certo, meus irmãos? E o dono original segurou o livro durante todo o período do Velho Testamento. E durante todo o período do Novo Testamento ele foi desenrolando o livro. Mas nunca revelou aquele livro. O dono original, o Pai. É o Pai, não é o Pai? Não é o papai? Coisa boa é ter um pai, né? A maior parte da minha vida eu não tive um pai natural, a nossa família. Mas é bom ter um pai. Eu gosto de ver quando vocês que têm pais valorizem seus pais. É uma torre forte um pai. Às vezes até um pai que não presta é algo bom. É verdade, meus irmãos. Pai que não presta também é algo bom, é uma referência que você tem, porque é a sua origem. Quando você não tem pai, ou você não sabe quem é o seu pai, você não sabe a sua origem.
Os judeus estavam confusos, eles: temos por pai a Moisés. E Jesus olhou: quem disse que Moisés é vosso pai? Pai de vocês é a serpente. Olhe as obras. Se vocês tivessem por pai a Moisés, vocês me teriam como seu pai, porque eu sou o criador de Moisés. O pai Bran, nosso pai. A ninguém chamais pai, porque um só é o vosso pai, que está nos céus. Onde estava o pai? Nos céus. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso pai que está nos céus. Como é o nome do pai que está nos céus? Você sabe, irmão Oliveira, o que significa Bran? Perfeito, perfeição. Bran é o pai que está nos céus. Bran é o pai que se distanciou de Adão. Bran é a palavra que os querubins guardavam, para que o homem não estendesse Bran e comesse e vivesse eternamente. Eis a nossa origem. Os cientistas querem saber a origem da vida. Nós temos a origem da vida. Eles estão tentando desvendar as moléculas, os átomos, as células e diminuir até chegar à origem da vida. Bran é a origem da vida. É forte, não é, meus irmãos? Mas é o que eu vejo, não pode ser diferente. Se aqui em Apocalipse 10, o anjo forte desce do céu trazendo o livrinho para revelar todo o mistério que estava escondido desde antes da fundação do mundo, e 7 trovões manifestam, e 7 trovões é B-R-A-N-H-M, Bran faz soar suas vozes. Não pode ser diferente do que foi lá no Éden. Se esta revelação é para nos levar ao Éden, então é a mesma revelação que ficou escondida, não é verdade? E eles sabiam disso, boca a boca eles sabiam disso. Adão explicou, e os filhos de Adão, eles sabiam: olha, nós já vivemos num lugar maravilhoso, onde Deus tinha companheirismo conosco todas as tardes. E o que aconteceu, papai? Olha, a serpente enganou Eva, sua mãe, e agora nós estamos, mas nós, sabe de uma coisa? Ele prometeu que nós vamos voltar. Ele prometeu. Durante todo o Velho Testamento, aquilo foi se distanciando. E não me diga, meus irmãos, Jacó 32 de Gênesis, verso 28 ou 29, Jacó perguntou, disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. Jacó queria saber o nome de Deus. Ah, meus irmãos, não era para o Jacó, era para os dias da voz do 7º anjo. Êxodo capítulo 3. E disse Deus a Moisés, porque Moisés perguntou: eu vou lá libertar o povo, mas quando eles perguntar qual é o teu nome, o que eu digo para eles? Moisés conversando com quem? Com Deus. Moisés conversando com a coluna de fogo. E quantas vezes temos na mensagem, irmão Branco, dizendo: a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel durante sua jornada do Egito até Canaã, é a mesma coluna de fogo que se fez carne, que habitou entre nós na pessoa de Jesus, é a mesma coluna de fogo que falou com Paulo a caminho de Damasco, é a mesma coluna de fogo hoje aqui. Diga-me, Senhor, peço-te, me diga qual é o teu nome. Quando os filhos de Israel perguntarem qual é o nome dele, o que eu digo? Diga: diz o eu sou. Esse é meu nome, eu sou. I am. Não é verdade, meus irmãos? Todos os caminhos apontam para ele. Todas as escrituras apontam para ele. I am William, I am Bran. E apareci a Abraão, agora é Êxodo 6, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, nunca não lhes fui perfeitamente conhecido. Nunca. Durante o Velho Testamento todo. Quando o anjo apareceu à mulher
de Manoá, o pai de Sansão, e prometeu que um filho nasceria, eles também, conversando com o anjo, se maravilharam depois de receber as recomendações de como o menino deveria ser criado. Diz qual é o teu nome, para quando o menino nascer, nós honrar o teu nome. Por que perguntas pelo meu nome? Estes hinos aqui, Manoá queria cantar. Honrando um novo nome, Bram. Não é o irmão Bram, é o Deus escondido de trás de William Bram. É o Deus que estava no interior de William Bram. É o Deus que estava em Jesus. É o Deus das 7 eras. É o Deus que se faz carne para velar, para se esconder do incrédulo. E ao mesmo tempo se revelar ao crente. Revelação, meus irmãos, revelação. Não é estudo, é revelação. Quando o anjo desce do céu com um livrinho, outro não poderia descer do céu com um livrinho. O Deus Todo-Poderoso, aquele, o Criador dos céus e da terra, desceu do céu com um livrinho. Ele pôs um pé na terra e outro no mar. Bram é o nome do anjo. É ou não é? Você viu e creu. Você creu, essa é a diferença. A diferença daqueles que diziam que Jesus era Isaías, Jeremias, de Pedro, é porque Pedro creu. Pedro tinha revelação. Pedro tinha esse nome. Pedro era filho desse nome. Vamos encerrar, meus irmãos. O nome. Eu vou ir reto para... pastor, venceu meu tempo. 2 minutinhos, 3. Mas se ele perdeu a sua origem, as infalíveis realidades de Deus vivo, 85. O homem foi feito um Deus, para ajudar Deus, se tornou Deus ele mesmo da terra. Isto é correto? Mas ele perdeu a sua origem. Olha, meus irmãos, o homem perdeu a sua origem. A nossa origem. A nossa originalidade, de quem nós viemos. Nós podemos ir ali e ver a nossa certidão de nascimento, filho de fulano de tal, mas volta lá no princípio. O homem perdeu sua origem, mas ele e o pecado, perdeu sua origem através do pecado, e o sangue de touros e bodes não podia fazer um pacto por este pecado, porém o sangue de Jesus Cristo podia fazer isto. 449, para encerrarmos, meus irmãos, eu não vou ler mais o que eu ia ler. Jesus disse naquele dia, 449, Cristo é o mistério de Deus revelado. Jesus disse, naquele dia, este é este dia. Creem no nome branco? Naquele dia, não seria nos dias de Paulo? Naquele dia, São João 14, 20, seria nos dias de Lutero, de Wesley, no dia dos pentecostais? Naquele dia seria esse dia. Naquele dia, quando esta revelação for declarada. Que revelação, irmão Branco? 7 selos revelados, um novo nome, 7 trovões, a árvore da vida descendo do céu, o caminho aberto, o caminho está aberto. Os querubins permitem que você passe. Este é este dia. Vós sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim, quando a revelação for declarada. Vós sabereis que eu sou Bram, que tu é Bram, que vocês em mim são Bram, nós somos Brams. Naquele dia. Este é este dia. Então, quando a revelação surge, então eu em vós e vós em mim. Aí está vendo a tríplice para quê? Para trazer isto de volta. Trazer o quê? É novo? Não, é de volta. 7 trovões é trazer isto de volta à origem. A palavra, Bram é a palavra de Deus. 7 picos na montanha. Quantos picos tem na montanha? 7. Quantos picos tem na montanha? BRANHM. Os tradutores da Bíblia, aqueles que
reimprime a Bíblia, não podem botar um nome no autor, mas nós podemos botar BRANHM. Esta Bíblia foi escrita por BRANHM. Você não vê, não pega um livro, não olha o nome do autor? Leia o nome do autor. O autor desceu do céu. O autor é o único que pode abrir o livro. Irmão Branco, quantas vezes nós não conhecemos esta Bíblia, mas conhecemos o autor, é o que importa. Conhecemos 7 trovões, o autor. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe.